Shalom, shalom, amados, tudo bem? Acabamos de fazer a oração da meia-noite e nós estamos aqui. Nós estamos aqui para uma live. O pastor hoje ele não vai poder fazer a live dele com o tema que ele tinha iniciado, porque ele não tá muito bem assim, né? Ele tá com gripe e tal. Mas eu estou aqui. Nós vamos terminar aquela... Sabe aquela aula que a gente teve? De quebrantamento? Vida de quebrantamento. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. Shalom, irmã Débora. Shalom, irmão Álvaro. Shalom, Denercom. Shalom, irmã Leia. Maria Inês, Deus abençoe a todos. Shalom, irmão Márcio. Shalom, 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 shalom. Shalom, Renata. O pastor, ele tá se recuperando da gripe, ele está com a garganta um pouco ruim. Shalom, irmã Marília. Shalom. Shalom, irmã Renata. Deixa eu ver aqui quem entrou. Shalom, irmã Nayara, Bia, Marília. Seja bem-vinda. No nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Amém. Sandra Soares, irmã Mary. Shalom. Deus abençoe. Nossa, lembra quando a live caiu que eu tava dando a aula de quebrantamento, né? Aí ficou uma parte aqui, eu vou terminar de dar ela, já que o pastor hoje ele não pôde estar na live. Aí eu vou aproveitar para não ficar. Shalom, Nádia, shalom, Silvia, Jéssica. Shalom, shalom, Deus abençoe. Shalom a todos, vai entrando, vai compartilhando essa live, envia o seu aviãozinho. Deus abençoe a todos que estão entrando. Que Deus venha abençoar. Ontem nós não tivemos a live porque o pastor estava num podcast. Shalom, Angelita. Shalom, irmã Bastiana. Shalom. Deus abençoe. Shalom, pastora Dilza Cabral. Shalom. Elis, Deus abençoe. Amém. Ontem não podemos fazer a live porque o pastor estava dando o podcast lá, né? Nós estávamos lá em Curitiba, num podcast, eu acredito. Depois os irmãos assistam lá, os irmãos se inscrevam. Missionária Nilza, Shalom. Ana Paula Rodrigues, Shalom. Deus abençoe. Angelita, Shalom, Shalom. Shalom, missionária Nilza, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde. Glória a Deus pela vida de cada um que está entrando. Hoje nós estamos fazendo a segunda parte da aula de quebrantamento. O pastor hoje ele está com a garganta ruim. Eu tô passando um cotonete em volta, tá? Tá. Então. Quer? Pega um copo de água pra mãe, por gentileza. Amadinha. Vamos entrando no nome de Jesus. O pastor hoje está com a garganta ruim. Ele está descansando. Nós chegamos quase 9 horas da manhã. Mas nós estamos aqui para honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Vai compartilhando. Eu já vou começar já. É que eu tô também compartilhando aqui no meu celular. Em nome de Jesus. Shalom, irmã Josi.
Deus abençoe. Shalom, irmã de Lamara. Deus abençoe, no nome de Jesus. Shalom, irmão Robson, em nome de Jesus. Silene, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade. Lembra da aula que caiu? A força aqui em casa, eu estava dando aula de quebrantamento. Nós vamos dar a parte 2, que ficou faltando. Compartilha no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom. É a Bárbara, em Recetubos. Shalom, Bárbara. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Em nome de Jesus. Compartilhe essa live. Daqui a pouco nós vamos começar. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Bárbara. Deus abençoe. Simone Leite. Nós vamos terminar de dar a aula da vida de quebrantamento. Hoje o pastor não pôde fazer a live porque ele está com a garganta ruim. Ele está gripado e ele está descansando. Ele tomou um remédio e foi descansar. Nós chegamos 9 horas da manhã, por volta das 8h40, quase 9. Então, eu vou dar aula hoje. Shalom, irmã Dolores, Daiane. Shalom, shalom, shalom. Aí a gente aproveita para dar aquela aula, lembra? Que a força caiu aqui no meu bairro. E aí ficou sem internet, ficou sem nada. E aí a gente vai dar continuidade hoje. Amém? Compartilhe essa live. Amados, fiquem na aula. A aula vai ser uma bênção no nome de Jesus. A Bárbara entrou em outra conta. Em nome de Jesus, amém? Deixa eu só terminar aqui também de compartilhar. Que nós vamos já começar. Mas como diz a Aleia, manda um aviãozinho. Manda um aviãozinho. Manda o aviãozinho no nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver. Jamim. Glória a Deus pela vida de cada um que está entrando. Joseli, missionária Joseli, seja bem-vinda no nome de Jesus. Valdoir Peixoto, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Amém? Mas nós não vamos deixar de cumprir o propósito, mesmo que seja um pouquinho menos. Não é o pastor, né, gente? Francisco Farias. Vocês esperam o pastor, mas hoje não vai ser o pastor, vai ser eu. Amém? No nome de Jesus. Vamos começar orando? E quem for entrando, seja bem-vindo no nome de Jesus. Tatiane, seja bem-vinda. Onde o pastor fez um podcast. Quem estava aí no podcast ontem? Fala. Eu tava. Fala aí. Põe no comentário. Eu tava. Shalom. Oliveira. Deus abençoe. Shalom. Joana. César. Shalom. Coloca aí. Eu tava no podcast ontem, acompanhando a gente pelo podcast ao vivo. É o podcast Eu Acredito. Quem puder, vai lá no canal dos irmãos, se inscreva, é um podcast abençoado. Vamos ajudar também. Sobrou até pra cego. Onde sobrou até pra cego. Quem assistiu sabe, né? Eu tava lá no cantinho, eu não apareci, mas eu tava lá no cantinho. Foi uma bênção, né, amados? Foi uma bênção. Sempre é aprendizado para nós, né?
em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos começar orando? A parte do cego foi engraçado. O pastor Fábio, ele quase não parou de rir lá. Foi difícil para ele parar de rir. Mas foi bênção, no nome de Jesus. Shalom, irmã Cíntia. Vamos começar orando? Shalom, irmã Vanessa. Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui nessa live. Amém? Vamos começar com oração. No nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos nesse exato momento, Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, o direcionamento do Senhor, ó Pai. Nós pedimos a Tua presença sobre as nossas vidas. Pai, é uma aula de quebrantamento, então, que a partir de agora, Senhor, quebranta os nossos corações na Tua presença. Porque na Tua palavra diz, Pai, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Eu te peço, Senhor, muda dentro de nós aquilo que precisa ser mudado. Transforma, Pai, aquilo que precisa ser transformado. Espírito Santo, que nós venhamos nos derramar na Tua presença. Que nós possamos, Espírito Santo, todos os dias, Pai, ter uma vida de quebrantamento na Tua presença, ó Pai. Nos instrui no dia de hoje, Senhor. Nos direciona no dia de hoje, ó Pai. Fala conosco nos nossos corações. Fala no coração de cada um que está aqui nessa live, Espírito Santo. Muitas vezes, Pai, nós não compreendemos uma palavra tão simples que é o quebrantamento. Nós achamos que nós somos quebrantados, mas nós não somos, Pai. Senhor, vai tirando todas as estruturas de orgulho de dentro de nós, Pai. Vai arrancando essas raízes de orgulho de dentro das nossas vidas, Espírito Santo, porque muitas vezes é enraizado, muitas vezes quer tomar conta do nosso ser, da nossa alma, Espírito Santo. Mas desde já, Senhor, eu quero repreender, eu quero tirar de dentro de mim toda a estrutura de orgulho, toda a raiz de orgulho, de amargura, de altivez de espírito, de soberba, Senhor, vai colocando por terra das nossas vidas agora. No nome de Jesus, Pai, que seja uma palavra para entendimento, que seja uma palavra de quebrantamento, que seja uma palavra, Senhor, a qual nós venhamos, ó Pai, nos posicionar diante do Senhor, a qual nós venhamos nos derramar diante da Tua presença, Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, da mesma forma, da mesma maneira, mas que o Senhor venha adentrar dentro de nós, ó Pai, e fazer, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Vem com os Teus rios, Pai. Nos lava, nos limpa, nos purifica na Tua presença. Vem sobre as nossas vidas no dia de hoje, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos receber do Senhor toda a palavra do Senhor é boa. Se bem, Senhor, que às vezes nós queremos receber apenas palavras de bênçãos, não de correção. Mas, Senhor, que nós venhamos receber com alegria até as palavras de correção. Porque na Tua palavra diz que o Pai corrige o Filho a quem ama. Então, se nós somos corrigidos, é porque o Senhor nos ama. O Senhor nos quer ver bem. O Senhor não quer que nós ficamos de qualquer jeito, Senhor. Então, Espírito Santo, que nós tenhamos esse coração de arrependimento, de quebrantamento. Que nós tenhamos esse coração do derramar do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. Shalom, irmã Eliette. Shalom a todos que entraram quando nós estávamos orando. E nós vamos para a segunda parte de uma vida de quebrantamento. Na primeira parte, nós falamos sobre o conceito do quebrantamento. Depois, nós ministramos sobre avaliando o orgulho no ser humano. E para a gente romper as raízes de orgulho dentro de nós. Não sei se os irmãos lembram, mas a gente falou muito sobre como uma pessoa orgulhosa é. E aí a gente parou, acho que na parte do orgulho. E nós íamos para a parte das coisas que impedem o quebrantamento.
que eu acho que eu parei aqui, eu falei algumas coisas, mas eu vou voltar do começo, porque eu não lembro qual foi o tópico. Mas assim, vamos recapitular, né, amadas? Então, amados do Senhor, nós vamos falar. Então, como nós já falamos sobre a vida de uma pessoa orgulhosa, hoje nós vamos ministrar sobre coisas que impedem o quebrantamento na vida de uma pessoa. E nós vamos começar com a palavra. Sim, acho que tem gravado aqui no próprio Instagram do pastor. Só que ela tá cortada porque na época que faz uns dias atrás que eu ministrei a palavra, a live caiu, porque caiu a força aqui do bairro, e aí não teve como eu terminar. Então a gente vai terminar essa aula. Amém? No nome de Jesus, compartilha aí, amados, porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, entendeu? Muitas pessoas precisam, porque às vezes as pessoas não têm entendimento. Uma vez eu estava ministrando sobre uma moça, sobre quebrantamento, e às vezes ela falava, mas não, era como se ela não entendesse que eu estava ministrando para ela sobre quebrantamento. Até que um dia na igreja, Deus enviou aquela nuvem do quebrantamento, e aí o culto inteiro ela ficou lá no chão, ajoelhando, chorava e chorava. O culto acabou, ela ainda ficou lá. Depois do culto, quando ela acabou, a gente estava lá conversando, aí ela levantou e falou assim, hoje eu entendi o que a senhora falou para mim sobre quebrantamento. Porque muitas vezes a pessoa não passou por aquela revelação. Ela apenas ouve, aí ela acha que chorar é um quebrantamento. Faz parte. Você chorar na presença do Senhor faz parte do quebrantamento. Mas tem muitas coisas que também fazem parte. Não é só chorar na presença do Senhor. Amém? E nós demos essa aula. E a última aula que eu tinha terminado sobre o orgulho no ser humano. Que a gente tem que romper as raízes do orgulho. E eu falei como que é uma pessoa orgulhosa. Tá lá, tá salva. Depois procurem no Instagram do pastor. Tá lá a parte 1 dessa aula. Shalom, irmã Antônio. Shalom, irmã Vera. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida dos amados. Então, nós vamos começar com a palavra do Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É o que impede o quebrantamento. Primeiro, o conceito errado a respeito da santidade. O quebrantamento, ele passa por uma separação de tudo o que Deus condena. Então, assim, a pessoa que tem um conceito errado sobre a santidade, ela impede o quebrantamento na vida dela. Então, o quebrantamento, ele passa por uma separação de tudo que Deus condena. A separação de tudo que Deus condena. No quebrantamento, a gente vai separar o que Deus condena. O que Deus condena são os nossos pecados, os nossos erros, né? Aquilo que desagrada ao Senhor. Então, nós temos que ter esse conceito de santidade verdadeira. E tem muita gente que tem um conceito... Só lapada a irmã Léia falando. E tem gente que tem um conceito errado de santidade. Eles acham que santidade é você colocar uma roupa no pé, fazer isso ou fazer aquilo. Não. A santidade, ela é você se posicionar perante o Senhor e começar a fazer aquilo que é reto perante o Senhor. Isso é uma vida de santidade. E o quebrantamento, ele passa por esse processo, né? Então, você tem que tirar esse conceito errado que colocaram de santidade dentro de você. Que às vezes você acha que santidade é uma coisa, mas santidade é outra. Santidade é você fazer separação de tudo que Deus condena. Você não fazer mais.
você se separar dessas coisas que não vai fazer mais parte da sua vida. Então, quando nós fazemos isso, nós nos separamos para o Senhor, Ele começa a quebrantar, e aí o quebrantamento vai entrando dentro de nós. Amém? Outro, coisas que impedem o quebrantamento: não andar na luz. O quebrantamento envolve obediência. Não é só chorar. Eu conheço gente que chora na presença do Senhor, mas não obedece. Sabe aquela palavra assim? Conhece, estremece, mas não obedece? Então, não. O quebrantamento, ele envolve obediência. E eu obedecer ao Senhor. Então, como diz Jesus, vós sois a luz desse mundo. Então, para mim ser luz desse mundo, eu não posso ser igual às trevas. É o que a gente falou, o conceito errado de santidade. Tem muita gente dentro da igreja que ela nem sabe o que é santidade. Ela acha que sabe, mas não anda em santidade. Santidade está lá em Levíticos 17, se não me engano. Uma vida de santidade está lá. Está lá escrito, descrito em Levítico, se não me engano, é 17. Depois eu vejo direitinho. A obediência ao Senhor. Então, o quebrantamento envolve obediência, tá? E quantas vezes Deus pede pra gente fazer alguma coisa e a gente não quer. Então, assim, quando nós obedecemos, nós somos uma pessoa quebrantada. Outra coisa que impede o quebrantamento: indisposição à renúncia. Temos dificuldades, vaidades, dificuldades de lidar com um ego e começamos a achar que somos alguém. O quebrantamento começa com contrição, coração contrito, espírito quebrantado. Sabe o que impede o quebrantamento na vida da pessoa? Ela não está disposta a renunciar. Ela não quer renunciar. Ela quer ficar do jeito que ela está. E quantas vezes Deus pede para você renunciar a algo na sua vida e você não renuncia? Não renuncia ao pecado praticado. Não renuncia a coisas. Deus às vezes vai pedir para você renunciar seu tempo. Hoje o Deus das pessoas é o tempo. Eu não tenho tempo. Mas e se Deus pedir para você renunciar o seu tempo? Tal hora eu quero você lá, sua noite de sono. Ela não quer renunciar a coisas. Ela não quer renunciar a pessoas. Porque muitas vezes, amados, o quebrantamento tá nisso. Mas Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, tá? Mas muitas vezes Deus vai pedir para você. Aí você tá lá querendo, né, ter uma vida com o Senhor, com o Eterno, só que você tá rodeado de pessoas que não querem. Você está rodeado de amizades que não provêm do Eterno. E aí o Senhor começa a te pedir: não quero mais você ande com essa pessoa. Não quero que você vá em determinados lugares mais. Eu não quero que você faça mais tal coisa, porque isso está te contaminando. Isso está impedindo do meu espírito entrar na sua vida, está impedindo de eu ter um encontro maior com você. E aí a pessoa, ela tem dificuldade de renunciar. Ela tem dificuldade. Por quê? Porque afinal de contas, aquela amizade ela não pode renunciar. Porque afinal de contas, ela não pode deixar de ir em determinados lugares, em determinadas festas. Mas eu vou na festa do meu amigo. Mas não é um lugar apropriado para você. E muitas vezes o Espírito Santo já está colocando dentro do teu coração de que não é mais um lugar para você estar. E você tá ali com o coração duro. Não renuncia. Não renuncia a sua boca. Quantas vezes você tem fala palavrão, não renuncia a sua boca. Você não renuncia nada para o Senhor. E a maioria das vezes que nós vamos nos quebrantar na presença do Senhor, a gente tem que renunciar.
renunciar. Renunciar. Obedecer. Outra coisa que impede o quebrantamento. E aí, aqui, só vou dar uma, entre parênteses, aqui tá escrito assim, a gente tem dificuldade de lidar com o ego, né? Por causa do ego. E começamos a achar que somos alguém. Gente, se não for pelo Senhor, nós não somos nada, nem ninguém. Só por Ele. Amém? Outra coisa que impede o quebrantamento na vida da pessoa, ter prazer na prática do pecado. O quebrantamento passa pela confissão do pecado. Então, assim, às vezes, você não quer renunciar àquele pecado praticado. Quantos jovens hoje dentro da igreja que está na prática da fornicação? Quanta gente hoje que dentro das igrejas cometem pecados. E elas não querem renunciar, elas não querem se quebrantar. Elas não querem. Tem gente que é fofoqueira. Tem gente que tem alachon rara, gosta de falar mal dos outros, gosta de denegrir. Ela gosta do pecado. Ela tem prazer na prática do pecado. Então, uma pessoa que tem prazer na prática do pecado, ela não vai ter um coração quebrantado. Tem gente, amados, que vai para a presença do Senhor e chora. Você vê lá a pessoa na igreja, né? No culto e tal. Ela tá lá chorando até. Só que ela, sabe o que ela tem? Ela não tem arrependimento, ela não tem quebrantamento, ela tem remorso. Arrependimento é uma coisa e remorso é outra. Arrependimento, eu vou lá e eu confesso, eu deixo, eu me quebranto na presença do Senhor. Eu olho para dentro de mim e eu falo, Senhor, como que eu tive coragem? Eu não tenho prazer naquilo que eu fiz. O remorso não. Ela sabe que ela fez errado, ela vai lá, chora. Às vezes até pede desculpa, mas no outro dia tá fazendo a mesma coisa ou pior do que estava fazendo no dia anterior. Isso é remorso. Ela não se arrependeu. Ela apenas teve um momento ali de remorso. Então, tem muita gente que confunde arrependimento com remorso. E eu já vi muito, já peguei muito isso. Pessoas que acham que são arrependidas, mas na realidade, no fundo, o que elas têm é remorso. Amém? Estabelecendo princípios de quebrantamento. Nós vamos estabelecer os princípios do quebrantamento na tua vida. Vou te ensinar a ser uma pessoa quebrantada. Amados, eu não tô falando nada daquilo que eu já não passei na minha vida. Quantas vezes o Senhor veio para mim e pedia para mim renunciar, para mim me quebrantar. E o que é mais difícil de tirar de dentro de nós é essas raízes de orgulho, de altivez de espírito, de soberba. Quantas vezes eu ia para a presença do Senhor e eu falava assim, Senhor, tira essas raízes de orgulho, de soberba. Quem somos nós na presença do Senhor? Nós não somos dignos. Eu não sou digna da tua presença. Eu não sou digna de ti, Senhor. Tira, sabe, essa sensação de que a gente é alguém. Tira essa sensação de dentro de nós, de que a gente precisa ser visto, que a gente precisa ser elogiado, que a gente precisa ser, Senhor. Estar num status elevados. Pra quê? Tem coisas que é só título. Tem gente que só tem dinheiro e nada mais que dinheiro. Ramacheira canta labassorere canta labachorere canta labassou. Raiachou. Tira, Senhor, de dentro de nós essa justiça própria, essa razão própria. Ramachou e canta labassorere canta labassorere canta labachei. Tira, Senhor. Quantas vezes essa foi a minha oração? Ramaiachou e canta labassou. E quando mais eu olhava para dentro de mim, mais eu precisava tirar essas coisas de dentro do meu coração. Morrer.
A gente tem que morrer para nós mesmos. A gente tem que tirar tudo isso. Essa sujeira, essas raízes. Jesus, ele teve um coração humilde. Ele tinha todo o poder, toda a glória. Mas ele veio para essa terra, ele foi a pessoa mais humilde. E humilde não quer dizer que é pessoa pobre, não. Porque você vê muito pobre aí, muita pessoa pobre, soberba, orgulhosa, que ela só não tem dinheiro, porque se ela tivesse dinheiro, ela saía acabando com a vida de todo mundo. Então, ser humilde não significa não ter dinheiro, não significa ter pobre. Ser humilde é o nosso coração. Se sujeitar a Deus, é o nosso coração arrancar esse sentimento de que nós temos alguma coisa, nós podemos fazer alguma coisa. Não, nós não podemos fazer nada, se não for pela graça do Senhor. Nós não somos nada, nós não somos, querido. Nós éramos condenáveis. Você tem noção disso? Nós éramos condenáveis. Nós éramos destituídos da glória do Senhor. Nós só recebemos de volta a glória por causa de Jesus, que Ele se humilhou e se fez por nós. Quem sou eu? Quem é você? Esse é o caminho. Fala para ele, tira. Eu não vou falar com fulano, afinal de contas ele fez isso para mim. Quem é você, amados? Não. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar, independente das circunstâncias. Às vezes amar também não é conviver, porque muitas vezes a convivência não vai ser possível. Mas não por causa de você. Porque você, o seu coração tem que ser livre de tudo isso. Estabelecendo princípios de quebrantamento. Tiago, capítulo 4, versos 6 ao 10. Antes da maior graça. Portanto, diz... Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Deus, ele resiste àquele que é soberbo. Já conheceu uma pessoa soberba? Aquela que só ela sabe fazer. Ele é o cara, ela é a mulher. Deus resiste a essas pessoas. Mas na palavra de Deus diz assim, porém, dá graças aos humildes de coração. É o que eu te falei. Ao soberbo. Você já viu aquela pessoa que não tem nada, mas é soberba, é arrogante? Você já conheceu esse tipo de pessoa? Já conheci, amados. Soberba, arrogante. Às vezes você até ajuda essas pessoas, né? Por causa da necessidade. E a pessoa ainda fala assim, ajudou porque quis, eu não mandei. É soberba, orgulhosa. Deus resiste a essas pessoas. Você quer ser uma pessoa que Deus resiste? Ou você quer ser uma pessoa que Deus derrama a graça dele sobre a sua vida? Um princípio de quebrantamento. Primeiro, uma disposição de consertar. A gente tem que ter sempre essa disposição diante do Senhor. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, quando Jesus esteve na sua casa. O tamanho do seu vazio vai determinar o quanto você precisa de Deus. Então, assim, para a gente ter uma vida de quebrantamento, a gente tem que ter disposição de consertar a nossa vida. A gente tem que ter essa disposição, não importa o quanto vai te custar, não importa o que você vai ter que fazer, mas dentro de você,
Isso é uma vida de quebrantamento. Você tem que ter disposição de consertar. Aí a gente deu aqui o exemplo de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, quando viu Jesus, ele estava com esse coração disposto a consertar. Zaqueu, para quem não sabe, ele era um publicano, cobrador de impostos, mas ele era judeu. E ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra, ele ia na sinagoga. Só que assim, o que acontece? Ele não praticava, pelo contrário, ele roubava. Ele roubava o povo nos impostos, que ele era um cobrador de impostos. E por ele conhecer a Torá, porque lá na palavra de Deus diz assim, que quem roubou tem que devolver, ainda devolver 1/5 em cima, 20% em cima daquilo que roubou. Então, na palavra de Deus dizia assim, ó, se você roubou R$100, você não vai devolver somente os R$100, você vai devolver R$120, ainda com 1/5 em cima, 20% em cima. E quando Zaqueu ele estava com tanta fome, com tanta sede, porque ele tinha dinheiro, ele tinha bens, mas o coração dele necessitava de algo, e ele sabia que o coração dele necessitava de algo. Ele sabia que ele precisava de algo. E quando Jesus foi à casa dele encheu da presença do Senhor. Eu imagino essa cena assim, Jesus entrando lá. Ele era um pecador, ele era uma pessoa que roubava. E quando Jesus entrava, o amor de Jesus era tão grande no ambiente da casa de Zaqueu, que ele falava assim, eu não quero, eu deixo tudo por causa da presença, por causa desse amor de Jesus. Então eu acho que essa foi a sensação de Zaqueu. Ele falava assim, tudo que eu procurava na minha vida não estava no dinheiro, não estava nesses bens que eu tenho, não estava nesses status que eu tenho. Tudo aquilo que eu procurava, eu encontrei em Jesus. Eu acho que essa foi a sensação de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. E foi tão tremendo, foi tão genuíno o quebrantamento de Zaqueu, o arrependimento de Zaqueu, que ele disse assim para o Senhor, Senhor, Jesus não precisou abrir a boca, Jesus não precisou ministrar na vida dele. Jesus não precisou. Quando a presença de Deus vem, amados, a gente é constrangido pelo amor dele. A gente tem vergonha de tudo aquilo que a gente faz de errado. A gente tem vergonha do nosso pecado. A gente reconhece que não dá mais para viver da mesma forma. E aí ele falou assim, ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra. E ele disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Não somente 20%, que é muito pouco perante a glória e a graça que eu recebi do Senhor. Eu vou restituir 4 vezes mais daquilo que eu defraudei alguém. Aí Jesus olhou, viu o quebrantamento dele, viu o arrependimento, viu que ele foi sincero, que ele foi verdadeiro, que não foi falso, viu que ele estava disposto a renunciar. E depois disso, amados, eu fico pensando, Zaqueu batendo de porta em porta, devolvendo tudo aquilo que ele roubou, pedindo perdão, porque esse é o verdadeiro arrependimento genuíno, esse é o verdadeiro quebrantamento genuíno. Ele voltou de casa em casa, ó, para restituir, porque ele falou que ele ia restituir. E eu creio que, para essa história estar na Bíblia, eu creio que ele fez o que ele falou para Jesus que ia fazer. Foi de porta em porta, batendo e restituindo tudo aquilo que foi defraudado. Ele consertou a vida dele, não somente perante Jesus, mas perante aqueles que ele havia defraudado, que ele havia arruinado, que ele havia ofendido. Então a gente tem que ter esse coração disposto a consertar, custe o que custar, venha o que vier. Pensa, Zaqueu batendo de porta em porta, pedindo perdão e devolvendo dinheiro. Teve pessoas que devem ter xingado, teve pessoas que devem falar, você é um ser vergonha, tô fazendo isso agora, mas depois vai voltar a essa prática.
Teve gente que não, que viu verdadeiramente o arrependimento, mas a gente tem que ter esse coração disposto a consertar as coisas não somente diante do Senhor, mas perante as pessoas, perante o teu próximo. Outra, estabelecendo princípios de quebrantamento. Facilidade para admitir o erro. Você tem que ter facilidade para admitir o teu erro. Davi, no Salmo 51, admitiu o seu erro, o seu pecado. Revelava ali um coração quebrantado. A desobediência e a resistência afastam o homem de Deus. Você tem que ter facilidade em admitir o seu erro. Sabe por que as pessoas não admitem o seu erro? Porque é o orgulho. Você é uma pessoa orgulhosa. Por isso você é uma pessoa orgulhosa. Aí você não tem facilidade de admitir o seu erro. Falar, não, olha, me perdoa porque eu errei nisso daqui. Realmente, eu não pude falar dessa forma. Eu não pude fazer tal coisa com você. A gente tem que ter esse coração de reconhecer quando a gente erra, quando a gente falha. E muitas vezes a gente não quer reconhecer. A gente esconde aquilo que a gente errou, a gente coloca para dentro de nós aquilo que errou. Uma palavra que Deus sempre ministrava ao meu coração, quando eu estava no meu processo, que Deus estava transformando a minha vida, era assim, uma palavra que Ele ministrava ao meu coração. Do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. Essa palavra, às vezes, vinha no meu coração e aquilo me arrebentava por dentro. E eu falava, é verdade, Jesus. É verdade. Irmã Joseli, às vezes você vai pedir perdão, mas alguém não vai perdoar. Mas a sua parte você tem que fazer. Se a pessoa não perdoar, aí é ela. Você está livre perante o Senhor. Mas nós temos que ter essa facilidade de admitir o nosso erro, de admitir a nossa falha, seja em qualquer situação, ou mediante uma circunstância, com pessoas. A gente tem que confessar diante do Senhor, admitir, Deus, eu fiz isso mesmo de errado. Às vezes você não vai pecar contra o próximo, você vai pecar contra Deus, a sua atitude perante o Senhor. Como Davi se quebrantou na presença do Senhor e ele falou, Deus me perdoa, que besteira que eu fiz. Senhor, o pecado é tão grave. Meu pecado é muito grave, Senhor. Sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas acham que elas não pecam. As pessoas acham que não é grave o que elas estão fazendo. Elas acham que pecado grave, é o adultério, é não sei o quê. É a homossexualidade que é grave. Não sei o que. Não, filho. Todo pecado é grave perante o Senhor. Você tá quebrando um mandamento do Senhor. Você está sendo desobediente. Lógico, tem uns níveis, né? De pecado, tem uns níveis de... Mas se você errou, se você pecou, você tem que se consertar. Você tem que reconhecer, você tem que olhar para dentro de você e falar, Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais pecar, me ajuda, Senhor. Não quero mais errar. Eu não quero mais ser assim, Senhor. Tira tudo isso de dentro de mim. Você tem que obedecer, começar a se posicionar e se esforçar para obedecer a palavra do Senhor. No começo, a gente tem que se esforçar para obedecer. Porque é a nossa luta contra a carne e o espírito. Ela fica ali uma enfrentando a outra, mas a gente tem que se esforçar para obedecer ao Senhor. Não é fácil, porque Satanás está ali, nos tentando, vem as tentações. Outro princípio de quebrantamento que você tem que estabelecer na sua vida. Gratidão pelo confronto. A pessoa, quando está quebrantada, fica grata quando alguém
revela o seu erro. A pessoa, quando está quebrantada, ela fica grata quando alguém revela o seu erro. Você tem que ter gratidão pelo confronto. Você tem que ser grata. O pastor foi lá e falou assim: amado, isso aqui não tá certo não, isso aqui tá errado. Isso aqui, ó, você fez de errado, você tem que consertar. Mas é uma pessoa de Deus que vai te confrontar em amor, né? Não confunda uma pessoa que te corrija em amor com uma pessoa que é julgadora, tá? Entendeu? Não. A pessoa vai te confrontar em amor, vai falar assim: olha, amada, você errou nisso, nisso, nisso. Mas ela sempre vai te dar um direcionamento de Deus para você consertar o seu erro, para você ir diante do Senhor e se quebrantar diante do Senhor. Quantas vezes nas clínicas eu falo: olha, é isso aqui. Para você consertar isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Porque isso aqui foi grave. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem noção da gravidade do que ela cometeu. Então a gente leva a pessoa a ver a gravidade do pecado que ela cometeu. Por quê? Porque disso vai nascer o quebrantamento. Disso Deus vai tocar no coração dela e vai fazer ela enxergar o que ela tem que tratar na vida dela. O pecado vai doer na alma dela. Uma pessoa quebrantada, o pecado dói na alma dela. E depois ela vai para o caminho da restauração, o caminho do conserto. É isso. Então, nós temos que ser gratos quando uma pessoa de Deus nos confronta e fala assim: amado, você tá errado. Quantas vezes, amado, estava aqui em casa e tinha uma intercessora que vinha na minha casa. E ela falava: ó, você tem que consertar isso, isso e isso. Sabe que eu amo a sua vida, né? E no começo eu ficava meio brava. Não gostava muito não, vou ser bem sincera. Mas eu ia lá pro meu quarto e eu chorava. Quantas vezes? Ou ela vinha aqui em casa ou ela me ligava. É isso, isso e isso. E eu falava amém. Quantas vezes eu via a palavra, ou o próprio Espírito Santo vinha até mim e ministrava no meu coração. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Ele falava pra mim, o Espírito Santo. Quantas vezes meu coração queria endurecer em relação a uma pessoa. E ele falava pra mim: se você não perdoar, eu não vou te perdoar. O Espírito Santo falava isso pra mim. E por isso que eu sempre tive muita facilidade em liberar perdão. Mas pedir perdão pra mim, às vezes, era algo assim, mais difícil. Não porque eu não queria pedir perdão. Porque eu sempre fui uma pessoa mais calada, uma pessoa mais quieta. Eu não era muito de falar. Olha, Deus já fez a obra tão grande na minha vida. Nunca que eu imaginei que eu ia estar ministrando. Porque eu era muito quieta, muito calada, no meu cantinho. Então, pra mim, era mais difícil falar. Então, a gente tem que ter prazer quando uma pessoa de Deus vem e falar com a gente, se consertar em algo. Porque é Deus nos corrigindo, é Deus falando: olha, filha, faz isso, porque é isso daqui que tá te prendendo na sua vida. Outra coisa, que é um princípio de quebrantamento na nossa vida: zelo para com a glória de Deus. A gente tem que ter zelo para com a glória de Deus. A pessoa quebrantada fica preocupada em que Deus seja glorificado pela sua vida. O quebrantamento é o primeiro passo para o avivamento. O quebrantamento gera uma nova unção. Então, assim, não existe avivamento sem quebrantamento. Para o Senhor manifestar o avivamento na vida de alguém, ou em algum lugar, ou numa igreja, ele tem que passar pela vida de quebrantamento. Entendeu? É o primeiro passo. E a pessoa, ela quebrantada, ela zela para a glória de Deus. Tudo que ela está recebendo de quebrantamento, de transformação, é por causa da glória de Deus. Ela glorifica a Deus por aquilo. Não é mérito próprio, não é porque foi alguém, não é Deus. Foi Deus quem fez na minha vida.
Então, Deus fez na minha vida. Outro princípio de quebrantamento: perdoe imediatamente. Perdoe sem hesitar as pessoas que fizeram mal na sua vida. Perdoe o que for necessário. Perdoe sempre. Perdoe mesmo sem o outro merecer. Perdoe com ou sem vontade. Perdoe seja quem for, quem seja que for. Então, assim, você sempre tem que perdoar. Você tem que ter um coração perdoável. Você tem que ter esse coração de perdão na sua vida. Você tem que respirar perdão. Você tem que viver o perdão. Você tem que perdoar o que for necessário. Não importa o que a pessoa fez, você tem que perdoar. Você tem que perdoar sempre. Sempre você tem que perdoar. Perdoar não é conviver. Tem pessoas que a gente vai perdoar, mas não vai fazer mais parte do nosso convívio. Perdoe mesmo sem o outro merecer. Ah, pastora, mas fulano não merece. E nós merecemos o perdão de Deus? Quem somos nós para falar que alguém não merece? Às vezes ele não merece mesmo, não tem um coração de arrependimento, de quebrantamento, mas a nossa função como servo do Senhor é perdoar, não importa. Não importa quem seja, a gente tem que perdoar. Pode ser um assassino, pode ser um pedófilo, pode ser um anarquista, pode ser aquele que acabou com a sua vida, mas você vai ter que perdoar. Perdoa seja quem for, no nome de Jesus. Outro princípio de quebrantamento. Sim, sempre, irmão Antônio Carlos, a gente sempre tem que perdoar. A gente nunca pode deixar nada entrar no nosso coração. Ou quer pegar água pra mãe? Por favor, filha. Outro princípio de quebrantamento na nossa vida. Suporte os males sem reagir. Sofrer por fazer o bem, não revidar o mal lançado contra nós. Suportar tudo sem reagir. Shalom, Silvia, tudo bem? Shalom, amados que estão entrando. Você tem que suportar os males sem reagir. Você não pode revidar. Sabe quando Jesus disse assim, se alguém lhe der uma tapa, ofereça-lhe a outra? É isso. É fácil? Não é, amados. A gente não pode reagir quem faz mal. Sabe aquela pessoa que está te difamando até um nível mais elevado? Deixa ela. Você vai lá revidar para quê? Você vai lá se auto-justificar? Quem te justifica é o Senhor. Ah, mas ela me prejudicou, ela fez isso, ela tomou aquilo, por causa disso eu perdi isso. Não importa. A gente tem que suportar os maus sem reagir. A gente não precisa reagir. Mas pastora, ele fez isso, ele fez aquilo, tal, fez tanta maldade contra mim. É aquilo que eu te falei, perdoe, não reaja. Vai orar. Mas não vai fazer aquelas orações satânicas, não. Porque tem gente que faz oração pro diabo, não faz oração para Deus, não. Tem gente que não reage no sentido de ir lá confrontar. Mas a reação dela é ir lá perante vai lá, vai ver só, vou orar, papai vai lá. Papai quem? Deus não é. Não é Deus. Porque tem gente que, esses crentes feiticeiros, dobra o joelho, fala assim, Deus fulmina lá, vai lá, Senhor, trata com fulano. Mas de uma forma maldosa, de uma forma vingativa. Ora de uma forma, sabe quem ouve essa oração? Não é Deus, é Satanás que ouve. Porque toda oração que não é a vontade de Deus, quem pega essa oração é Satanás. E vai trabalhar tanto contra a vida da pessoa, quanto a sua também. É porque é uma brecha que você deu. Não sabe como orar em relação a essa situação? Você vai dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, você tá vendo? Fulano fez isso. Mas diante do Senhor, eu quero liberar perdão para ele, para essa pessoa. Declarar todo o meu amor por a vida dessa pessoa
declarar que eu amo em Cristo Jesus e faz a sua vontade na vida dessa pessoa. Porque na palavra de Deus diz assim, que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A única coisa que você é devedor é de amor. Só isso que você deve. Amor. Você não pode fazer essas orações do inferno. Isso é a oração do inferno. Não é a oração vindo do trono de Deus. E falar para o Senhor, Senhor, faz a vontade, mas para Deus fazer a vontade dele mesmo, não é a sua. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque Deus, ele vai ter os meios dele de tratar com aquela pessoa. Deus vai tentar fazer com que aquela pessoa quebrante o coração. Não é a gente. Você já pensou se a gente for receber o mal que a gente merecia? Nós não estaríamos aqui. Então por quê? Que porque a pessoa te fez mal, você vai querer o mal dela? Não. Você não tem que ter querer o mal de ninguém. Outro princípio de quebrantamento. Retribua os males com o bem. Tem gente que não retribui o mal com o mal, mas também não faz bem nenhum pra pessoa. A pessoa passa, ela vira a cara. Por quê? Não, você... E se Deus mandar você ir lá? E se Deus mandar você ajudar essa pessoa que ainda assim fez o mal pra você? E se Deus mandar você segurar na mão dela e falar, não, eu vou orar por você. Então, se você recebeu o mal de alguém, retribua esse mal com o bem do Senhor. Deus, a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter um coração quebrantado. Se é um coração quebrantado na presença do Senhor, a gente não consegue fazer essas coisas. A gente não consegue. Outro princípio de quebrantamento que a gente tem que ter. Esteja disposto sempre a obedecer. O quebrantado sempre está pronto a obedecer. Sua alegria é servir, está em servir ao seu Deus e em honrá-lo. Não importa. A gente sempre tem que estar pronto para obedecer ao Senhor. Não importa o quanto custe. Não importa o que nós vamos viver. O que importa é que a gente quer honrar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com tudo que nós temos. Então, sempre tenha esse coração obediente ao Senhor. Obediente. Uma coisa, amados, aí eu vou te dizer aqui, meu esposo está dormindo, né, que ele está se recuperando, ele tomou um remédio, está descansando. Uma coisa que eu sempre admirei no meu esposo, ele pode estar estraçalhado, mas uma coisa que eu sempre vi nele foi obediência. Pensar uma pessoa que tem um temor para obedecer ao Senhor, pode arregaçar, tipo assim, pode dilacerar a alma dele, pode estraçalhar, pode ser difícil. Ele vai e obedece. Ele vai e obedece. Ele tem tanto temor no coração dele que não importa o que Deus peça para ele, ele vai obedecer. Mesmo que ele custe algo, mesmo que ele... Eu falo isso como esposa dele, tá? Porque eu vejo. Porque eu vou mandar... E eu aprendi, eu já era obediente, mas tinha princípios que ainda eu... faltava em mim por falta de ministração, por falta de alguém do meu lado para me ensinar. Tinha coisas que eu vivi muitas coisas pelo Espírito, mas precisava ainda de algumas ministrações. E quando eu casei com ele, aí até o pastor Antônio depois falou isso para ele. Olha, a Keila tá aprendendo a obedecer ao Senhor por causa de você, no mesmo nível que você. Entendeu? O pastor Antônio, que era o nosso pastor na época, né? Que a gente casou. Então, assim, sempre tenha esse coração para obedecer ao Senhor. Outro princípio de quebrantamento que você tem que ter: considere o seu próximo superior a você. Muitas lutas, brigas, desentendimentos, discussões e divisões vêm da postura radical e pecaminosa de bater o pé e gritar. Não abro mão dos meus direitos.
Estou certo e você não sabe nada. O fato de considerar-se superior aos outros e se achar dono da verdade ocasiona sérios problemas. Então, todas as vezes que você se achar superior a alguém, não, você tem que achar a pessoa superior a você. Isso é um coração quebrantado. Sabe? A gente não tem que ficar batendo o pé por nada. Igual diz, não abro mão dos meus direitos. Que direitos? O único direito que a gente tem é de se quebrantar, de se humilhar na presença de Deus e de derramar o nosso amor na vida dele. Esse é o único direito que a gente tem. Só. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou certo, você não sabe de nada? Não, amados. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente saiba, quem estuda sabe que quando vê que não sabe é de nada. Cada dia mais a gente está aprendendo na presença do Senhor. Então, você tem que considerar o teu próximo, você tem que olhar para ele, você tem que escutar ele. Às vezes, Deus, é a palavra de Paulo, fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Ele sabia ao mesmo tempo que ele sabia andar em lugares altos, ele sabia andar com pessoas mais simples, que não tinham entendimento. E ali ele se fazia uma pessoa sem entendimento para ganhar aquela pessoa sem entendimento. Ele se humilhava. Então, assim, a gente tem que ter esse coração. A gente não está sempre certo, e mesmo que você esteja certo, não diga para a pessoa que você está certo. Não fala, não, é assim, não, amados. Porque, principalmente em casamento, né? A gente vê muita briga em casamento, muita luta, desentendimentos e discussões, porque a pessoa, ela não considera o cônjuge superior a ela. Ela não considera as opiniões do cônjuge. Ele tá sempre certo, pronto, e acabou. Ou dentro da casa, do lar. Outro princípio de quebrantamento. Sempre pronto a resistir, a restituir tudo que é necessário. Aprenda que junto com o arrependimento e o quebrantamento está a atitude de restituir aquilo que foi defraudado das pessoas. Então, assim, você tem que estar pronto. Nessa vida de quebrantamento, você tem que se quebrantar ao ponto de você restituir tudo aquilo que você defraudou de alguém. Não importa o que seja. Foi uma caneta que você roubou, você tem que restituir. Toma um exemplo de Zaqueu. Mas eu vou passar vergonha. Então, você não teve vergonha de pecar. Mas agora você tem vergonha de consertar? De devolver? Você tem que devolver tudo aquilo que você roubou. Você tem que devolver tudo aquilo que você passou a mão do teu irmão. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade. Eu não tive pecado não tive vergonha de cometer o meu pecado. Mas eu tenho vergonha de... Por quê? Porque você cometeu o seu pecado no escuro? Porque ninguém estava vendo? Quem disse pra você que ninguém estava vendo o seu pecado? O seu pecado está exposto nos céus, no mundo espiritual. Os homens não podem ver, mas o mundo espiritual tá lá, o seu pecado todinho aberto pros anjos, pros demônios, pro trono de glória ver. Tá tudo ali exposto. Então, qual é a sua vergonha? Qual é o seu orgulho? Se diante do mundo espiritual tá todo mundo vendo. Um pecado encoberto na terra é um escândalo aberto nos céus. Então, não tenha vergonha de tratar. Não tenha vergonha de chegar na pessoa e falar assim, olha, tô te devolvendo aquilo que eu peguei de você. Não deveria ter pego. Deus tá cuidando, tá tratando no meu coração. Mas eu tenho que restituir tudo aquilo que eu peguei. Não importa, seja uma agulha. Não era seu. O que não é seu, não é seu. Sabe o que acontece? Os valores têm se perdido. O valor do Senhor, sabe? Tem se perdido no meio do povo de Deus. Coisa simples. Gente, já fui em igrejas que eu esqueci minha Bíblia lá. O meu esposo esqueceu a Bíblia. E as pessoas não devolvem.
A Bíblia não é dela. Nem sequer liga, pastor, ó, você esqueceu sua Bíblia aqui. Tal. Não devolve. Não devolve a Bíblia. Ele já perdeu umas 3, 4 Bíblias em umas igrejas que ele foi pregar há uns anos atrás. As pessoas não devolvem. É teu. Não, tá lá o nome na Bíblia, tá o nome da Bíblia. Não é uma Bíblia sem nome. Devolva. Esqueceu? Você viu que a irmãzinha esqueceu algo lá na igreja? Devolva. Não é teu. Ai, mas ela esqueceu. Achado não é roubado. Depende do caso. Depende do caso. Você achou dentro da igreja? Não tinha nome? Não tinha identificação? Vai num obreiro. Devolva lá pro obreiro e fala, olha, eu achei. Tá dentro da igreja. Mas não tem identificação. Vê se alguém vem procurar. A igreja vai guardar lá num cantinho até a pessoa vir. Devolva. Devolva coisas que foi para sua casa. Não fiquem com nada que não é teu. Deus tem muito mais para te dar. Sim. As pessoas, elas têm um nego engano de achar que tá fazendo esconde. Ela esconde das pessoas, ela esconde. Ninguém ficou sabendo. Mas, diante lá, se Deus abrir os olhos espirituais, tá aqui o trono, tá aqui os anjos. Quando Satã foi até Deus para falar de Jó, ele foi. Aí Deus mostrou a vida de Jó para Satã. Olha só, ele não tem do que você falar dele. Isso tudo Jó não ficou sabendo. Tá aberta a sua vida no mundo espiritual, nos céus. Ela é aberta. Os anjos, os demônios, eles vêm. E você acha que você tá escondendo. Ninguém esconde. Você esconde das pessoas. Você pode se fazer de santo. Você pode, mas de Deus e do mundo espiritual, diante do mundo espiritual, ninguém esconde. Vamos lá. As qualidades produzidas no quebrantamento. Conforme a gente vai se quebrantando diante do Senhor, o Senhor, ele vai nos dando identidades. O Senhor vai nos dando qualidades do Espírito Santo nas nossas. A gente começa a ter qualidades do Espírito Santo na nossa vida. Entendeu? Porque o quebrantamento, ele produz qualidades na nossa vida. Ah, mas eu vou me quebrantar para não mudar. Não, quando a gente se quebranta, a gente não é mais o mesmo. Deus muda. Deus muda. Uma das qualidades que você recebe quando você tem uma vida quebrantada: meiguice ou mansidão. A teimosia, dureza e aspereza são marcas registradas de uma pessoa não quebrantada. Se você é duro, teimoso e áspero, é porque você não é quebrantado, tá? Então, a meiguice ou a mansidão, ela faz parte de uma pessoa, de uma vida de quebrantamento. Não confunda também, amados, com uma pessoa que ela é quebrantada, mas ela é posicionada. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, mas você não é no teu Espírito Santo. Aí você vai confrontar a pessoa, falar a verdade pra ela, aí ela vai vir com essa, mas você não é uma pessoa quebrantada? Não confunda. Eu posso ser uma pessoa meiga e mansa, mas eu posso ser uma pessoa posicionada. O que eu tiver que falar, eu vou falar em amor, mas eu vou falar. Não vou deixar de falar. Então, muitas vezes as pessoas confundem também. A meiguice e a mansidão. Uma pessoa meiga é mansa. E o temor de Deus no seu coração se expressa através de suas palavras e de suas maneiras de tratar os outros, de falar e de expressar. Então, assim, o temor de Deus no coração dessa pessoa que é mansa, é aquilo que eu te falei. Ela vai falar com você em amor, na mansidão, mas ela não vai deixar de falar. Ela vai expressar o temor de Deus nas palavras dela. Em mansidão, ela não precisa ser a pessoa que ela... Sabe aqueles crentes irados? Você é assim mesmo. Não. Isso não é de uma vida de quebrantamento. É o que eu te falo. Não confunda mansidão com meiguice,
com posicionamento. Eu posso ser mansa, eu posso ser meiga, mas eu posso ser uma pessoa posicionada perante o Senhor. Porque senão tem gente que quer calar a gente por causa dessas questões. Tem pessoas que, por achar que a gente é manso, que a gente é um pouco mais amoroso, acha que a gente não vai falar nada. E não é verdade. Outra qualidade produzida pelo espírito de quebrantamento. Espírito abordável ou ensinável. Uma pessoa abordável facilmente vê, reconhece e confessa prontamente os seus pecados. É aberto à opinião dos outros, sabe receber instruções, não é resistente e pode ser edificado em todas as coisas. Uma pessoa que ela é quebrantada, ela se torna de espírito quebrantável, ela se torna um espírito ensinável. Sabe aquelas pessoas? Quando você é quebrantado, você é uma pessoa ensinável. É uma pessoa abordável que que o Senhor pode ensinar, que lideranças podem falar para ela, que lideranças podem ir até ela, instruí-las. Ela não se ofende quando uma pessoa vai corrigi-la, ela não se ofende quando uma pessoa vai ensinar ela, sabe? É diferente daquele orgulhoso. Não, tudo ele já sabe. Você vai falar com ele algo, não, isso aí eu já sei, não precisa você me ensinar, não. Tudo já sabe, isso é o coração quebrantado é ao contrário. A pessoa, ela tem aquele coração ensinável, ela tá ali disposta a aprender, ela tá disposta a ser a pessoa falar na vida dela. Essa é uma pessoa de coração quebrantável. Isso é uma qualidade que o quebrantamento causa na vida de uma pessoa. Quando você é uma pessoa quebrantada, você se torna uma pessoa ensinável. Tem pessoas que, se a gente abordarmos por alguma coisa, a gente perde um amigo. Sabe aquela pessoa que você não pode falar nada, senão você perde a amizade da pessoa? Não, a gente não pode ser esse tipo de pessoa. A gente tem que ser uma pessoa ensinável. Outra qualidade que a gente recebe quando há quebrantamento nas nossas vidas. Altamente sensível ao Espírito Santo e aos outros. Essa pessoa se torna sensível à direção do Espírito Santo e sensível ao pecado. Quando uma pessoa é quebrantada, ela se torna sensível à voz do Espírito Santo, ela consegue reconhecer se é o Espírito Santo falando com ela, ela é sensível ao pecado. Quando ela já vê que ela já comete um erro, ela já sabe que ela pecou, então ela já vai lá, ela já vai se tratar, ela já vai se quebrantar, ela já vai pedir perdão, ela já é automático nela. Sempre que faz alguma coisa errada, imediatamente sentimos como Davi. Então, uma pessoa, quando ela é quebrantada, ela tem esse coração sensível. Eu pequei, Jesus. Às vezes foi uma palavra mal colocada que a gente falou para um irmão, aquilo já se torna um peso no nosso coração. E a gente vai imediatamente lá e fala: olha, irmão, eu falei aquela palavra, mas o irmão me perdoa, eu não devia ter falado, eu me arrependi tanto, me perdoa. Ela já tem isso dentro dela. A vida de quebrantamento nos leva a isso. Vai ser automático na nossa vida. Outra qualidade, uma pessoa quebrantada derrama lágrimas facilmente, quando é convencido pelo Espírito Santo por algum pecado. Uma pessoa quebrantada se comove com facilidade diante das situações tristes de outras pessoas. Uma pessoa com o coração quebrantado, ela chora. Você já viu aquela pessoa que nunca chora por nada? Faltou quebrantamento nela. Tem gente, amado, que não vai chorar e é uma pessoa quebrantada. Igual eu te falei, tem gente que chora, mas é de remorsos. Mas geralmente uma pessoa que se quebranta mesmo, ela vai chorar perante o Senhor. Ela vai se sentir triste quando ela peca, ela vai chorar. Ela vai se sentir... Ela é tão quebrantada que quando a pessoa que está do lado dela, ela sente a tristeza do irmão, ela chora junto. Uma característica de uma pessoa quebrantada é que ela é uma pessoa chorona.
Não chorar por estar ferida, não de chorar por estar ferida e magoada, mas por ser sensível à presença de Deus e ao seu Espírito. Então, uma pessoa que é quebrantada, ela chora. Às vezes não é porque ela feriu, porque está magoada por causa de pecado. Às vezes ela chora porque o coração dela está tão quebrantado e até de sentir a presença do Senhor, ela chora. Ela chora com a presença do Senhor. Ela chora. Então, sempre vai ter aquela pessoa quebrantada que vai ser chorona. Uma pessoa quebrantada, ela é sensível aos outros. Não magoa os outros com falta de consideração, sabe? Ela não... Uma pessoa que é quebrantada, ela nunca vai magoar alguém porque ela não considera. Se ela magoar alguém, é igual eu te falei, às vezes foi uma palavra mal colocada, mas imediatamente ela vai discernir e ir lá e retratar com a pessoa. Ela nunca vai ferir porque ela quis ferir. Ela feriu ou inconscientemente, ou foi uma situação mal colocada, ou foi uma situação que ela não soube se expressar ou lidar no momento. Mas ela sempre vai reconhecer e vai fazer a parte dela em Deus. Outra qualidade de quebrantamento na vida de uma pessoa: espírito verdadeiro de unidade do corpo. Essas pessoas, elas promovem a unidade do corpo de Cristo. Fazem de tudo para ter paz com todos. Isso é uma pessoa quebrantada, tá? Gostam de participar da vida do corpo, de ter comunhão com os outros irmãos. Gosta de estar junto, de conversar, de ouvir. Uma pessoa que não dá importância a isso é como uma mão artificial que não tem sensação. Uma pessoa quebrantada, amados, ela vai sentir prazer de ter comunhão com a casa dela, com os irmãos dela. Ela vai sentir prazer em ter comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Ela vai gostar de estar naquele ambiente. Ela vai gostar de conversar, de ouvir. Ela vai ter paz com todos. Ai, pastora, mas é uma pessoa hipócrita. Não, não é uma pessoa hipócrita. É porque o coração dela está quebrantado. O coração dela já está livre. E não importa quem está ao redor dela, ela vai querer ter comunhão com aquela pessoa. Ela vai querer ter paz com todos. Ela vai querer estar junto. E hoje, o que mais acontece no corpo de Cristo, na igreja? Acontece rivalidade, acontece a falta de comunhão, a falta de um irmão estar com o outro. Deus não habita numa igreja assim. Uma igreja, ela tem que ter comunhão. Lá na igreja, o nosso culto é de domingo de manhã. Então, o que nós promovemos? Nós promovemos a comunhão. Quantas vezes nós ficamos após o culto lá de manhã, a gente senta, toma café junto, daqui a pouco a gente já está fazendo um almoço entre os irmãos da igreja. E não é só com os obreiros, é com quem quiser ficar, fica. Por quê? Porque uma pessoa quebrantada, ela vai prezar para isso. Uma pessoa que tem um coração quebrantado, ela vai prezar por essa comunhão, ela vai prezar por estar com o irmão ao lado. Agora, tem gente que não quer, né? Tem gente que tem tanta ferida que parece que a gente fazer isso é falsidade. Uma pessoa com o coração quebrantado é facilmente edificado. Ele está sempre aberto para receber qualquer ajuda espiritual de qualquer parte do corpo de Cristo. Uma pessoa com o coração quebrantado, não interessa para ela quem vai ajudar ela. Ela está sempre disposto, seja quem for, ajudar ela. Às vezes, uma pessoa com o coração quebrantado, às vezes, não é o pastor, muitas vezes não vai estar ali para ajudar ela naquele momento. Mas aí ela vai procurar alguém da igreja, alguém que ela vê que tem a capacidade de Deus para ajudar ela, um intercessor, um outro obreiro, uma outra pessoa que ela vê que tem algo de Deus, ela vai sempre procurar ajuda nessas pessoas, independente se é pastor ou se é obreiro, se é intercessor. A pessoa tem um coração quebrantado, ela sempre vai estar disposta a receber ajuda de alguém. E o orgulhoso já não.
O orgulhoso, se você tiver que ajudar ele, até ofende ele. Às vezes você tá lá querendo ajudar e ele se sente até ofendido. Não reconhece que precisa de ajuda. Obtendo o coração contrito e quebrantado. Pastora, como que eu faço para mim ter um coração contrito e quebrantado? Fora tudo isso que a senhora já tem falado, que a pastora tem falado. Vamos lá. Precisamos buscar essa vida, amados, de quebrantamento e contrição na presença do Senhor. Você precisa querer. Não adianta eu falar para você e você não querer. Você tem que desejar, você tem que almejar ter esse coração. Fala para ele nas suas orações: Senhor, eu quero ter esse coração quebrantado. Eu quero, Senhor. Eu quero. Primeira coisa, realize uma limpeza na sua vida. Precisamos arrancar todo tipo de lixo que há dentro de nós. Para a gente ter esse coração quebrantado, a gente precisa fazer uma limpeza dentro de nós, arrancar todo o lixo da nossa vida. Você vai lá para a oração, você vai para o jejum, você vai se derramar na presença do Senhor, mas você vai fazer essa limpeza na sua vida. Por isso que aqui na igreja a gente faz as clínicas, porque ajuda a pessoa a se limpar, ajuda as pessoas a remover o lixo da alma delas, da vida delas, ajuda a pessoa a remover os pecados, a tirar todas essas situações que impedem ela de ter um coração quebrantado. Outra coisa, pense em coisas boas. Para nos quebrantarmos na presença do Senhor, precisamos pensar em coisas boas diariamente. Você tem que pensar, amados, que Deus é bom e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Já viu aquelas pessoas que só pensam mal? Só pensam mal? Não, você não tem que pensar o mal. Ah, tudo vai dar errado, eu não vou conseguir. Ah, isso daí é muito difícil. Não. Você tem que pensar assim: eu vou ter um coração quebrantado. Deus vai transformar a minha vida. Deus vai mudar a minha vida. Você tem que ter esses pensamentos dentro de você. Outra coisa, para você obter um coração quebrantado: agir corretamente em tudo. Ai, pastor, mas isso não é ser muito santinho, muito perfeitinho? Não. Você tem que se posicionar e começar a avaliar tudo que você vai fazer. Ai, mas aí eu vou virar paranoico. Não, você não vai virar paranoico. Você está se posicionando para você agir corretamente em tudo perante a palavra. Então, se perante a palavra eu não posso fazer isso aqui, eu não vou fazer. Você tem que ter esse coração de começar a se posicionar para você fazer o que é certo perante a palavra, o que é certo perante Deus. Não importa que as pessoas digam: tá muito santinho, tá muito perfeitinho. Não interessa o que as pessoas vão dizer. Interessa que você está se posicionando perante o Senhor. Você está se posicionando perante o Eterno. Outra, obtendo o coração contrito e quebrantado. Para você obter, você tem que ter uma vida de arrependimento. É preciso que nos arrependamos dos nossos erros, ofensas, de tudo o que fizemos de ruim para nós mesmos e para os nossos irmãos. Isso inclui todos à nossa volta, inclusive nossos familiares e nossos amigos. Então, nós temos que ter uma vida de arrependimento. Arrependimento é diário. Arrependimento é diário. Então, nós temos que nos arrepender de tudo que a gente fez já de errado, de tudo que a gente está cometendo de errado, ir lá tratar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, familiares também. Familiares também, você tem que ir lá e se retratar com seus familiares, com a sua casa. Então, assim, você tem que respirar arrependimento na sua vida. Você tem que viver essa vida. Se você pecou, não importa. Foi com seus filhos que você pecou? Ai, mas imagina que eu vou pedir perdão para os meus filhos. São meus filhos, mas você errou contra eles.
Você tem que ir lá e falar para eles, olha, eu errei contra você, eu não deveria, nem como mãe, ter feito o que eu fiz contra você. Mas eu quero pedir perdão, e que seja um perdão verdadeiro e genuíno. Porque muitas vezes a gente, por ser pai, a gente acha que a gente não erra contra os nossos filhos, mas a gente erra. A gente tem que tomar consciência do que a gente fez de errado contra os nossos filhos, contra a nossa casa. Você já viu? Mulher tem muita dificuldade de pedir perdão para o marido. Tem mulher que tem muita dificuldade. Eu até às vezes, de vez em quando, vejo uns memes, ou no Instagram, ou no Face, né? Do homem ensinando a mulher a pedir desculpa, porque tudo é culpa do marido. Ela nunca tem culpa de nada. Já viu isso? E tem muitos lares que são verdade. Tem muitos casamentos que isso é verdade. Isso é espírito de Jezabel. Então assim não, se você errou com o seu cônjuge, se você viu que ele ficou triste por causa de uma atitude sua que não foi correta, você tem que chegar diante do seu cônjuge e falar para ele, olha amor, me perdoa, eu me excedi, não deveria ter feito isso, não deveria ter falado com você desse jeito. Você tem que respeitar. Filhos também, a mesma coisa. Ah, mas na palavra de Deus diz assim que os filhos têm que honrar o pai, mas na mesma palavra diz que os pais não podem provocar ira no coração dos nossos filhos. A gente é autoridade sobre a vida deles, nós somos, mas também a gente tem que ter um caráter alibado e a gente não pode se exceder. A gente, por a gente ser pai, a gente não pode pecar contra os nossos filhos. Se você pecou contra os seus irmãos, contra sua parentela, você tem que pedir perdão. Seus irmãos da igreja, você tem que começar a ter essa vida de arrependimento. E o que eu te falei, o arrependimento ele é diário. Porque hoje você trata uma situação. Aí vamos supor, daqui 2 dias acontece outra situação. É uma nova situação. Não é porque você tratou essa situação antiga, uma nova situação vem, que você não vai tratar essa nova. É diário. Então, teve uma nova situação, não deixe passar, já vai lá, já trata, já se conserta. A nossa vida, até Jesus voltar, vai ter situações, vai ter problemas, vai ter diversidades, vai ter conflitos. Só que por isso que todo dia é o arrependimento meu de cada dia, é o perdão nosso de cada dia. Arrependimento é todos os dias. Outra coisa para você obter um coração quebrantado e contrito, aceita as provações divinas. Deus nos refina e nos aprova através da provação da vida. Aceite e caminhe com fé. Hoje em dia é um povo assim que não quer passar por nada, né? Tem gente, amados, que tá na prova, não é porque tá em pecado, não é porque cometeu algo de errado. Não, às vezes é Deus ali, ensinando algo para a pessoa, fazendo a pessoa romper. E a gente tem que romper na fé. A gente tem que orar diante do Senhor, Senhor, se esse é o que eu tenho que fazer agora, se é por isso que eu tenho que passar agora no momento, me ajude a passar. Que o Senhor me ajude a passar por tudo aquilo que eu tenho que passar nesse exato momento. Tem coisas que vêm na nossa vida, amado, que não é o cão, não é o diabo, nem tudo é o diabo. Tem coisas que não é, porque você errou, porque você pecou. Olha Jó, não foi por nada disso. Deus permitiu a aprovação vir pela vida de Jó. Em tudo, Jó não pecou. Ele aguentou ali. Ele aguentou firme. E da forma que ele aguentou, ele não pecou. E foi só um processo, uma fase, e ele foi aprovado. Então, às vezes é Deus querendo nos aprovar para a gente viver algo lá na frente, para a gente ter maturidade espiritual, para a gente ter maturidade emocional. É Deus, tem coisas que a gente vai passar mesmo. A gente não vai escapar. A gente não vai escapar de provação. Que evangelho é esse que você está vivendo? Que tudo é bênção, 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 bênção. Que os pregadores vai e só falar, ai, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Sim, Deus pode fazer tudo isso. Mas quem disse para você que você não vai passar por provações, que você não vai passar por privação, que às vezes você pode perder tudo de uma hora para outra, como o Jó perdeu?
Quem disse para você que você não pode passar por isso? E que e a minoria das vezes, mas tem vezes que não é provação. A gente vai passar. Só que a gente tem que passar da maneira certa pra gente não ser reprovado e passar tudo de novo. Então passe da maneira certa, com fé, se humilhando na presença do Senhor, pedindo para Ele te ajudar, pedindo para Ele te ajudar a suportar aquilo que você não pode suportar sozinho. Você vai passar dessa maneira. Isso é um coração quebrantado. Outra coisa de obter um coração quebrantado: perseverar até o fim. Haverá muitas situações para te paralisar, mas vá até o fim. Você tem que perseverar. Você tem que ter a perseverança. Não custe o que custar, dou o que vier, o que doer, eu vou passar até o fim o que eu tiver que passar na presença do Senhor. Eu vou perseverar. Quando a pessoa está em processo de libertação, muitas vezes ela recebe jugo dobrado. Satanás vem com tudo para cima dela porque não quer deixar ela ser livre. Mas oprime assim de uma tal forma. Sabe qual é o segredo? Você se humilhar, ter um coração quebrantado, mas perseverar, não desistir. Fala assim, eu sou indesistível. Eu vou ir até o fim. Com o Senhor, eu vou conseguir com o Senhor. Tá doendo? Às vezes você tá se arrastando, mas eu vou continuar até o fim. Porque o meu coração, Deus habita em mim e Ele está no controle da minha vida. Não tenho para onde ir. Para onde você vai? Se você desistir hoje, para onde você vai? Você vai voltar tudo de novo? Você vai voltar para o mundo das trevas? Para onde você vai? Fale qual Pedro. Pedro disse, para onde nós iremos, Senhor? Quando Jesus falou assim, vocês também querem ir embora? Depois do que eu disse, porque Jesus estava ali ministrando algo muito duro de se ouvir, que muitos vão embora quando a gente ministra algo que a gente não quer ouvir. Palavras de confronto, palavras de quebrantamento, palavras de arrependimento, palavras de posicionamento. Muitas das vezes são palavras duras, mas que fazem parte da nossa vida. E aí teve povo que foi embora. Aí Jesus virou para os discípulos deles e falou, vocês ainda estão aqui? Aí Pedro disse assim, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É só Ele. Para onde você vai se você desistir? Então você não pode desistir, você tem que ir até o fim. Porque no fim, o Senhor vai fazer. Outra coisa para a gente ter um coração quebrantado. Seguir firme na decisão de se quebrantar. Você decidiu se quebrantar? Vai até o fim. Essa decisão vai transformar a sua vida de uma vez por todas. É verdade. Vai até o fim. Chegou um ponto da minha vida que eu falei assim, Senhor, me salva. Ou Deus entrava ou eu morria, não tinha outro caminho. E aí, amados, quando a gente chega nesse beco sem saída, eu fui pra onde? Pra presença. Fui pro quebrantamento. Chorava. Foi difícil? Foi. Muito difícil. Foi no instalar de dedos? Não foi. Demorou. E como? Demorou. Mas Ele transforma. Ele transforma de uma tal forma. E é tudo pela graça dele, pela glória. A gente não merece. E aí quando Ele nos transforma de verdade, quando Ele vem sobre a nossa vida de verdade, aí a gente reconhece. Eu não merecia. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez aqui, É aqui dentro, não é o exterior, é aqui dentro de nós. Em nome de Jesus. Outra, e a última. Não ceda às tentações da dureza do coração. Você será aprovado nessa área até que obtenha uma vida de quebrantamento genuíno na presença do Senhor. A gente não pode ceder à dureza de coração, porque o que o inimigo mais vai querer é que você tenha dureza de coração. Quando as provas vierem,
quando as circunstâncias virem, que você endureça o seu coração. Eu sempre fui uma pessoa de coração mais mole. Mas teve um determinado momento da minha vida e eu sempre liberava perdão, liberava perdão, não importava o que fosse. Mas teve uma situação que eu vivi. E nessa situação foi assim, pensa na luta. E eu falei, agora não, Deus. Agora já deu, já chega. Sabe quando... E foi algo muito grave assim, e eu falando, não, Deus, agora já deu. E tipo... Eu quis endurecer o meu coração. E se eu não vou aceitar, se eu não dá, sabe? E eu falei, não dá. E aquele negócio me sufocando e eu nunca fui assim. E aí veio essa irmã aqui em casa. Mas era uma situação muito difícil. Muito mesmo. Sentou bem ali na cadeira e eu sentada na mesa, brava. E aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, Deus quer que você se quebrante. Senão o inimigo vai te deixar igual a eles lá. O mesmo coração que tá lá, duro, que você sempre rejeitou na sua vida, esse coração, que eu sempre rejeitava, né? Eu sempre fiz orações de... Eu rejeitava algumas raízes. E só que se você não... ele vai dominar, que é isso que ele quer. Ele sempre quis isso, que você se tornasse essa pessoa. E eu nunca me tornei, só que assim, nessa situação, eu já estava no esgotamento do esgotamento. Aí ela olhou e falou assim, e Deus me disse que você tá dura de coração. Aí eu, brava, olhei pra ela e falei assim, tô mesmo, bem brava. Tô mesmo. Tipo, e eu não vou... E o meu pensamento assim, tô mesmo e eu não vou mudar. Porque foi uma situação muito difícil. Muito mesmo. E aí ela olhou pra mim e falou assim, mas vai te tragar? Aí ela saiu por a porta de casa, foi pro meu quarto. E eu chorei. E eu falei, Deus, eu não consigo sozinha. Essa situação, eu não vou conseguir. Mas eu nunca quis esse coração e hoje eu não quero esse coração duro. Me ajuda, Senhor, eu não quero ter mais. Eu nunca tive esse coração, não é agora que eu vou ter. E aí eu comecei a orar, pedir pro Senhor me limpar. E foi um processo. E eu fiquei ali, horas, dias, acho que eu fiquei uns 2, 3 dias. Pedindo pro Senhor me ajudar a tirar tudo aquilo que queria vir de lá pra minha vida, pra me deixar com o coração duro. Então foi uma batalha ali que eu travei, para que o meu coração ficasse duro. Então não deixe o seu coração ficar duro na presença do Senhor. Eu venci. Eu venci ali na humilhação, no quebrantamento, de tal forma que eu respirei depois e eu falei, tá, não me importa mais. Então assim, esteja disposto, não deixe nada, por mais difícil que a situação seja, por mais afronta que venha, por mais humilhações que venha, não deixe Satanás endurecer o seu coração. Amém? Tenha sempre isso em mente, tudo aquilo que nós ministramos no dia de hoje, que você venha praticar, que você venha meditar. Eu não tô aqui porque eu sou melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que se quebrantou na presença do Senhor. Eu sou apenas uma pessoa que eu pedi para o Espírito Santo. Não deixa meu coração assim. Então, se você pedir para o Senhor, Ele vai vir. Mas você tem que se derramar de uma tal forma que você não vai importar o que você tenha que fazer, apenas faça, apenas obedeça ao Senhor. Por mais que Ele doa, por mais que Ele custe, por mais, não importa. Eu não posso falar aqui tudo que eu já passei, eu não posso dar exemplos de tudo que eu já passei aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você se humilhar, se quebrantar,
se você se arrepender de coração, se você falar para Ele tirar o orgulho, o ego, a soberba do seu coração, Ele vai entrar de uma forma extraordinária dentro de você. Mas tudo é um processo, e também não é um processo rápido como muitos ensinam, não é. É derramar, se derrame. Não importa o tempo que vai levar, não importa o tempo que vai te custar, não importa as circunstâncias, importa que você está disposto a passar, importa que você está disposto a renunciar a tua vida, a tua vontade, o teu ego, renuncia na sua vida hoje. Renuncia, é renúncia. Deus quer quebrantamento, Deus quer renúncia, Deus quer derramar. Peça para Ele fazer a vontade dEle, não a sua. Não esteja no controle da sua vida, deixa Deus ficar no controle da sua vida. Obedeça a palavra do Senhor. Não importa se você vai ter que morrer para isso. Muitas vezes a sensação que eu tinha é que eu ia morrer naquela situação. Essa era a sensação que eu tinha. Mas se você tiver que morrer, morra na presença do Senhor. Morra na presença dEle. Porque para onde mais nós iremos? Nós não temos outra escolha. Nós não temos outro caminho a não ser esse. Você tem um outro caminho, mas é um caminho de morte. Não vai adiantar. Mas o caminho da vida é esse. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Ramachorere candala masorere candala ramachorere candala machorere candala mais. Rita lamasorere candala maso. Comece a orar aí no seu lugar. Peça para Ele te quebrantar. Ramachou que deremana lamasorere candala maso. Fala para Ele: Senhor, eu me derramo aos seus pés. Eu me quebranto diante de Ti, Espírito Santo. Eu peço, Senhor Jesus, ao Pai, que eu tenha um coração quebrantado, que eu tenha um coração contrito na Tua presença, Pai. Não deixa, Senhor, eu me perder. Espírito Santo, deixa, Senhor Jesus, ó Pai. Eu deixo o Senhor trabalhar no meu coração. Eu deixo o Senhor trabalhar na minha vida, Espírito Santo, ó Pai. Peça para Ele, tira toda a soberba, todo o orgulho, toda a raiz que não provém do Senhor, de soberba, de altivez de espírito, Pai. Me ensina, Senhor, a ter esse coração humilde, esse coração quebrantado. Começa a falar para Ele: Senhor, eu não tenho para onde ir senão para os Teus pés. Eu não tenho para onde ir, Senhor, se não for para o Teu colo. Eu não tenho, Pai, para onde ir se não for diante do Senhor e me quebrantar diante de Ti. Porque só o Senhor que tem a palavra de vida eterna, é só o Senhor que pode fazer na minha vida. Peça para Ele: Pai, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais com o coração, com quebrantamento. Ora, machorei, lamassou. Tira, Senhor, toda a raiz de iniquidade, toda a raiz de pecado de dentro de mim. Trabalha no meu coração, que eu possa Te obedecer, sem questionar, sem argumentar, Espírito Santo. Me faz ter esse coração obediente diante do Senhor, Pai. Me faz ter esse coração diante de Ti, Espírito Santo. Porque quando eu olho para dentro de mim mesmo, nada é um encontro de bom. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, Senhor, há tantas coisas dentro de mim que eu me envergonho. Reia, macheira, amassou. Mas o Senhor é o Deus que arranca, que limpa. No nome de Jesus, então arranca tudo isso de dentro de mim. Limpa o meu coração. Começa a falar para Ele: limpa o meu coração. Que eu possa ter um coração puro na Tua presença. Que eu possa ter um coração derramado. Que eu possa ter um coração, Espírito Santo, agradável ao Senhor, Pai. Canta lá, baixore, canta lá, baixore, canta lá, baixei. Senhor, eu me rendo diante do Senhor.
Eu me prostro diante do Senhor, ó Pai. Eu me prostro diante de Ti, peço a Tua graça, a Tua compaixão sobre a minha vida. Eu peço, Espírito Santo. Eu não preciso de nada. Eu preciso do Senhor. Eu não preciso de bens materiais. Eu não preciso de dinheiro. Eu preciso do Senhor. É somente do Senhor que eu preciso. Não deixe o meu coração se corromper, Espírito Santo. Não deixa, Senhor, esse orgulho que vem do trono de Satanás, de Leviatã, tomar de conta da minha vida, Pai. Mas que eu possa seguir os passos de Jesus. Que eu possa carregar a minha cruz e seguir a Ele. Que eu possa estar pronto a Te obedecer a ponto de morte de cruz, Espírito Santo. Muitos não entendem essa palavra. Quem perder a sua vida ganha-la, mas quem achar a sua vida perder-la. Ninguém entende essa palavra. Quando a gente se derrama ao Senhor e morre na presença dele, a gente acha que a gente está perdendo, a gente acha. Mas eu estou ganhando a minha vida perante o altar do Senhor. E quando eu acho que eu estou ganhando a minha vida para o mundo, que o mundo está me vendo, é onde eu estou perdendo a minha vida. Rei abaixou e cantarabassou, ele cantarabaxere mantarabassou. Em arracheira amassou. É uma live de quebrantamento, é uma live de derramar, é uma live de arrependimento. Recanta lá baixou, então se derrame, se quebrante. Ramaio que derebaixeira mandala baixou, recanta lá baixou. Fala para ele, se o Senhor tiver que fazer, faça de novo, quebra. Mas eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais, Senhor, ser essa pessoa egoísta, arrogante. Eu não quero mais, Senhor, ser essa pessoa com altivez de espírito. Eu não quero mais ser essa pessoa orgulhosa, Senhor. Eu não quero mais ser essa pessoa intratável, mas eu quero ser uma pessoa tratável diante do Senhor. Então muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, Espírito Santo. Assim, Pai, como o Senhor tocou com as brasas vivas do teu altar na vida do profeta Isaías, ele nunca mais foi o mesmo. Toca nas nossas vidas, Pai, para que nós nunca mais sejamos os mesmos, mas que nós sejamos curados, tratados, restaurados, libertos pela tua presença, Espírito Santo, pela tua glória. O que mais importa, Senhor, na nossa vida é a salvação, é a gente ver a glória do Senhor. O que mais importa, Deus, na nossa vida é a tua presença, é o Senhor sobre nós, Espírito Santo. Deus não se importa com títulos. Eu não quero títulos. Ai, Aramá, eu não quero status. Eu não quero nada disso, Pai. Eu só quero a tua presença. Que adianta ter título, ter status, ter milhões e milhões e milhares de seguidores e eu não consegui te seguir, eu não consegui, ó Pai, ter esse coração derramado na tua presença. Não adianta nada, Senhor. Não adianta riquezas, bens, não adianta se não for o Senhor na minha vida, se eu não tiver o Senhor. Se eu não tiver o meu coração limpo perante a tua presença, Pai, não adianta, Espírito Santo. Não adianta eu ter conhecimento. Não adianta eu ministrar bem. Não adianta eu pregar bem. Não adianta o fogo se manifestar. Não adianta o dom que o Senhor me deu se manifestar. Não adianta ter curas, milagres, prodígios, maravilhas, se o meu coração não for quebrantado, se o meu coração não estiver diante do teu altar. Porque eu sei, Pai, que o dom que o Senhor dá é irrevogável, o Senhor não tira. Aramacheira badalabassou. Mas a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. É por isso que eu quero ter um coração quebrantado e contrito. Porque eu não quero ser desprezado pelo Senhor.
Eu quero que o Senhor me ajude, Espírito Santo. Me ajude na minha caminhada. Me dá graça para suportar aquilo que eu não consigo suportar sozinho. Me dá graça, Senhor, para suportar aquilo que é insuportável, Pai. Me dá graça, Espírito Santo, a graça que vem do Senhor. Raiachou, a misericórdia que vem do Teu reino, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Espírito Santo. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia, Deus, de nós. Tem misericórdia, Senhor, da vida do Teu povo, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa ter esse coração derramado na presença do Senhor. Derramado na presença dEle. Que todos os dias essa seja a sua oração até que Ele venha. Até que Ele se manifeste a presença e o amor dEle sobre a sua vida. Tenha um coração derramado. Tenha um coração quebrantado e contrito. Tenha essa vida de quebrantamento na presença do Senhor. Peça para Ele que Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos que passaram por aqui, que estão aqui nessa live. Deus abençoe a sua vida e que Ele possa te tocar de uma forma extraordinária, de uma forma gloriosa. À noite, à meia-noite, nós teremos a oração aqui no Instagram. Acho que se o pastor já estiver melhorzinho, ele vai fazer a oração, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Beijo. Amo a todos vocês. Que a graça e o amor do Eterno seja com a vida de cada um. No nome de Jesus. Shalom, amados. Fiquem com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus.